Tá, fechar aqui a transcrição. Então, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que as pessoas vão assistir. Vou iniciar esse segundo plantão síncrono com um pouquinho de atraso, porque eu tive alguns problemas para conseguir gravar na semana passada, por isso estou realizando hoje no dia 26. Esse plantão vai ser disponibilizado pelo YouTube, pelo link, né? Então, vocês não precisam, para assisti-lo depois ou reassisti-lo, logar nem nada disso, é só pelo link já vai direcionar diretamente para o YouTube. Estava deixando alguns recados para o pessoal que está aqui participando ao vivo sobre as questões dos prazos, não esquecer que a Agenda 2 vai se fechar o fichário na segunda que vem, então não deixe para a última hora, para não perder os prazos e não precisarem de recuperação. Em breve já devem vir as recuperações, caso vocês tenham perdido a Agenda 1, né? Ou tenham algum problema aí, alguma questão com a Agenda 2, em breve as recuperações serão abertas. A Agenda 3 abre nessa próxima sexta-feira, tá bom, pessoal? Fórum, bem lembrado, a agenda abre sexta, mas para não ficar muito embolado, eu vou fechar o fórum da Agenda 2 na segunda e abro o da Agenda 3 na segunda. Próximo plantão, vou agendar para a próxima segunda-feira, envio lá pelo quadro de avisos, tá? O mesmo link, enfim, e é isso. Então vamos lá, vamos iniciar, pessoal. Eu vou aqui fazer um compartilhamento de tela para a gente navegar um pouco através da agenda, tá? Deixa eu fazer esse compartilhamento aqui. Vou fazer a tela toda. Bom, na agenda 3 aí, a gente vai observar nesse panorama que eu vou fazer no plantão de hoje, agenda 2, desculpa, falando da agenda 3 aqui, acabei me confundindo. Então, a gente vai fazer um panorama e vocês vão perceber, se já não perceberam, né, que essa agenda tem como especificidade um aprofundamento do que foi iniciado na agenda passada. E isso vai ser uma constante ao longo de todo o curso de inglês instrumental. Passo a passo, a gente vai aprofundando esses assuntos, né? Seja em termos de vocabulário, seja em termos de estrutura de gramática, né? Seja em termos de utilização, contexto, enfim, a gente vai aprofundando, né? E aqui a gente vai ver que o aprofundamento diz respeito à capacidade de vocês utilizarem o idioma para se apresentarem em contextos profissionais, digamos assim, né? Enfim, também não profissionais, porque essa agenda vai falar um pouco de viagem, né? Mas a ideia é essa, que se na agenda 1 a gente viu aquela apresentação mais básica, falando do nome, como você está, a sua profissão, né? Os greetings, os cumprimentos, as maneiras de se despedir, enfim, toda essa forma básica de se apresentar, aqui a gente vai inserir novos elementos aí para tornar um pouco mais complexo e mais rico essa apresentação pessoal, tá? Bom, o título da agenda já indica um pouco isso, né? Where are you from? Se na outra, how are you? Como você está? Aqui é de onde você é, né? Já apontando para novas informações aí que a gente vai ter, né? De onde você é? Where are you from? E essa pergunta é importante porque muitas das vezes os alunos pensam em I'm from Brazil, né? Mas essa pergunta remete à origem, seu local de nascimento, de onde você é, seja num contexto de país, seja num contexto de cidade. Então eu posso falar I'm from Rio de Janeiro, eu sou do Rio, né? Que é o estado que eu nasci. Mais especificamente, I'm from Nova Friburgo, que é a minha cidade natal no Rio de Janeiro. Mas eu poderia falar num país, lá no outro país, né? Não faria muito sentido falar da minha cidade
contexto muito específico, talvez, mas se eu quisesse falar mais genérico, I'm from Brazil. Então, essa pergunta tem a ver com a nossa origem, tá? De onde você é, né? E engraçado que aqui há essa inversão. A preposição vai no final, de onde você é, né? O inglês tem todas essas inversões, como vocês estão percebendo, se já não perceberam por algum outro contato prévio, ou se não tiveram, né? Estão podendo observar agora, que são inversões de estrutura, de vocabulário, porque, afinal de contas, se trata de uma língua diferente que provém de uma cultura, ou de culturas, né? Porque o inglês também ele é variado, diferente da nossa, né? Então, por esse aspecto, ele vai ter suas particularidades que vão se distanciar e, às vezes, também se aproximar do português, né? Mais se distanciar do que se aproximar, porque o inglês ele tem uma origem um pouco diferente da língua portuguesa. Você pega o português e o espanhol bem próximo, porque é origem latina, né? Português e francês, próximo também, italiano, enfim. Mas o inglês, para além da origem latina, tem ali o anglo-saxão, enfim, tem uma mistura muito grande que vai ter um distanciamento da língua portuguesa e, por conta disso, essas particularidades. Bom, aqui no início há um trechinho do diálogo que vocês podem conferir na íntegra, acompanhando todo o roteiro de aprendizado. É importante seguir o roteiro, porque o roteiro foi prensado para que vocês tenham esse estudo completo, né, e contextualizado. Martin, hello, my name is Martin, and I want to book a plane ticket to San Francisco, California. Então, oi, meu nome é Martin e eu quero reservar uma passagem de avião para São Francisco, na Califórnia, né? Então, aqui a gente vê um trechinho do diálogo que tem a ver com um voo, com uma viagem, né? E nessa unidade a gente vai ter esse assunto da viagem, tá? E essa unidade, essa agenda vai ser dividida em duas partes, eu diria. Uma parte de vocabulário e uma parte mais de estrutura, enfim. Não que a estrutura não seja vocabulário, mas falando especificamente, esse início a gente tem aqui essa tabela que fala dos meios de transporte, the vehicles, the car, the bus, the taxi, the bicycle, the motorcycle, the truck, the airplane, né? A gente pode fazer essa ligação, né, especialmente no inglês americano, the airplane, tá? Quando tem duas vogais juntas aqui. Então, esse vocabulário dos veículos, tá? Car, bus, taxi, bicycle, motorcycle, truck, airplane. Óbvio que existe cab para táxi também, né? Algumas variações ali no inglês britânico, americano, mas aqui está mais utilizado, né? Bicycle a gente pode abreviar para bike, né? Plane também, enfim. Mas assim, mais utilizado está aqui. E aí, falando de means of transportation, afinal de contas, estamos pensando em viagem, né? A gente tem the street, the road, the highway, the port, the airport, the bus station, the parking lot. Rua, né? A estrada, o highway é uma estrada de velocidade maior. A gente também tem uma que não está aqui, especialmente nos Estados Unidos, que é o freeway. Para quem é aqui do estado de São Paulo e já saiu do interior, foi até a capital, né? Dependendo aí, você pode pegar a Bandeirantes, que é aquela estrada que tem 4 vias, né? 4 ou 5, já nem me lembro, acho que são 4. Aquilo ali é uma espécie de freeway, 120 por hora, velocidade alta, bastante vias ali, né? Bastante divisões ali. Então, essas estradas longas não, amplas, né? Essas estradas com velocidade aí mais alta, que são comuns nos Estados Unidos, a gente chama de freeway. A highway, eu diria que, para fazer o comparativo, é uma espécie de Anhanguera aqui, menos pistas, né? Mas uma velocidade também alta, e street é a rua mesmo, né? Já não tem essa diferença, e road é uma estrada normal, tá? Pessoal, se quiser me interromper, fazer perguntas, fique à vontade, depois eu vou dando uma olhada no chat. Então, tem essas diferenciações, né? Aqui embaixo, o vocabulário mais específico. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, porque eu acabei de
de ver. Esse parking lot, sim, Jefferson, parking lot é o estacionamento, exatamente, tá? Eu ia comentar exatamente o estacionamento, tá? Inclusive porque park, a palavra park é estacionar, né? Então, como se fosse ali as vagas de estacionar, né? Então, estacionamento, tá? De novo, a gente pode fazer o the airport, essa junção, tá? E o bus station aqui, o rodoviária, tá? O desenho não está muito ajudando. O porto aqui, enfim, são esses aqui os locais para se transportar. Continuando nessa questão do vocabulário de viagem, a gente tem aqui o vocabulário específico de viagens aéreas, né? Traveling by air. Então a gente tem lá air, airplane, flight ticket, né? Você pode fazer air ticket, airplane ticket or flight ticket, tanto faz, passagem aérea. Airline, airport, arrival, que é a chegada. Baggage ou luggage, a bagagem, tanto faz, pode usar um ou outro. Baggage claim area, que é onde você recebe ali a sua bagagem, tá? Boarding pass, que é o cartão de embarque. Briefcase, que é a maleta ali, aquela bagagem. Bagagem de mão, eu não diria, porque você pode considerar, por exemplo, uma backpack, uma mochila, como uma bagagem de mão, né? O briefcase é uma maletinha, que você, especificamente, que você leva ali na sua mão mesmo. Check-in, né? Que inclusive ele especifica que você pode fazer um check-in no um voo, no flight ou no hotel, né? E check-out no hotel também, tá? Bom, conveyor, a esteira lá para bagagem, customs, que é a alfândega, departure, que é a partida, né? Se você tem o arrival, a chegada, departure, a partida. Flight reservation ou hotel reservation, né? Hand baggage, aí lá, a especificidade que eu falei, né, do briefcase, como a maleta, né? E o hand baggage, qualquer tipo de bagagem de mão, uma bolsa, mesmo uma mochila, uma, uma bolsa ali para um notebook, enfim, né, para laptop, tá? Essa diferença. One-way ticket só de ida, passagem só de ida. Return ticket, ida e volta, né? Ou round trip, tem essas duas possibilidades, return e round trip, tá? Shuttle bus é o ônibus, aquele ônibus que transporta, né, do avião até ali no aeroporto. Inclusive, o shuttle bus, em outro contexto, você pode utilizar como fretado. Você está trabalhando numa empresa, como falar fretado? Shuttle bus, né, que é o ônibus que é essa ideia de transportar ida e volta, né, para algum local ali. Suitcase, a mala, né? Travel agency, agência de viagem, e visa, o visto, tá? Visa, né? Muitas vezes os alunos falam green card, mas o green card é dos Estados Unidos só, tá? O visa é o visto do modo geral aí qualquer país. Qualquer dúvida, pessoal, pode interromper, colocar aí no chat que eu vou observando aqui. Stay na hotel, e aí pensando no hotel, né? A gente está falando de viagem, que tipo de coisa que a gente pode ter? Collect call, uma ligação a cobrar, cada vez menos utilizado, ligações aí, pensando nesse mundo de internet, né? Mas tá aí o vocabulário. Credit card, cartão de crédito, fácil. Daily rate, a diária, né? Double room, quarto de casal. Extra charge, se tiver alguma taxa extra, um custo adicional. Front desk, a recepção, né? E guest, o hóspede, tá? Então, esse vocabulário aqui, pensando no hotel. Continuando, né? O vocabulário de hotel, international phone call, o lobby, que é o saguão ali de entrada, local call, ligação local, long distance, né? Chamado long distance, mall,
é o shopping, né? Muita gente pensa, a palavra shopping já é suficiente. Não, em inglês ou você utiliza shopping mall ou só mall, tá? Não dá para utilizar só shopping, não. Minibar, o frigobar, porter, o carregador, também tem o conhecido como bellboy, que é o menino do sino ali, pela questão de chamar ele pelo sino antigamente, né? Se chamava dessa forma. Tinha um sininho que aí ele vinha, mas também tem esse porter. Room service, serviço de quarto. Safe deposit box, o cofre, tá? Ou só safe, muitos hotéis usam só safe. Single room, solteiro, só um, né? Tip é gorjeta. Tourist office. Vending machine, aquelas máquinas automáticas. No Brasil não é tão comum, mas lá é muito. Lá de refrigerante, de snacks, assim, né? Doce, candies também. Voucher, o comprovante. Youth hostel, que a gente pode utilizar como o albergue aqui, né? Ou hostel. A palavra hostel também, a gente pode, se tirar youth, pensar como pousada, tá? Também é possível, né? Porque o albergue é mais aquele que tem os quartos em comum, né? Você paga uma certa taxa lá, então você pode viajar ao longo do mundo, ao redor do mundo, mas só hostel você pode fazer essa utilização como pousada, tá? Às vezes bed and breakfast também, que tem a cama para você dormir, o café da manhã, né? Por isso esse nome bed and breakfast, também é utilizado para pousada. Pousada é um negócio muito brasileiro, assim, mas dá para adaptar hostel e bed and breakfast. Bom, e aqui, na sequência, tem um diálogo do Martin sendo entrevistado pelo Federal Agent, né, a Polícia Federal lá, né, quando ele chega. Eu não vou ler, vou deixar para que vocês façam a leitura lá. Recomendo, nesses diálogos, eu acho bem interessante, vocês tentarem, mesmo que tenham alguma dificuldade com a pronúncia, tentar ler, repetir. Especialmente naqueles diálogos do Martin, que tem o link para o YouTube, porque lá dá para você ouvir e repetir, né? E isso ajuda você a praticar a sua fluência e sua pronúncia, tá? Enfim, aqui ele sugere um exercício legal, que é um exercício um pouco de conversação, lógico, que com as limitações, né? Porque a conversação, a gente precisa dessa dinâmica de interação ali ao vivo, síncrona, que a gente fala, né? Mas aqui dá para você praticar um pouco, tentar responder essas perguntinhas, né? Enfim, praticar ali, fazer esse autoteste, tá? Bom, aqui também ele deixa esse exercício para você praticar, né? Estruturar essas frases, assim, pensando que você está viajando, como é que você faz para falar isso em inglês? Aí o exercício contrário, se ali você vai responder em inglês, aqui você está tentando perguntar em inglês. Perguntar em inglês é mais difícil, né? Porque tem toda uma estrutura, mas são dois exercícios legais para vocês praticarem. Bem, a gente viu esse vocabulário de viagem, e aqui há um diálogo do Martin se apresentando e utilizando um pouco mais de vocabulário, como eu falei para vocês anteriormente, né? Então, ele está falando ali com o Emílio, good morning, are you Martin José? Yes, I am, and you are? My name is Emílio, I'm your roommate, sou seu colega de quarto. Nice to meet you, Emílio. Isso a gente tinha visto na agenda 1 até aqui, bem tranquilo. E aqui já acrescento um pouquinho essa novidade que eu falei hoje do I'm from Brazil. E a perguntinha, where are you from? Where are you from? A gente pode ligar isso, né? E em vez de falar pausado, where are you from? Fazer uma junção, where are you from? I'm from Mexico. Do you speak Spanish? Olha lá, já diálogo um pouco mais amplo, assim, um pouco mais complexo, né, eu diria, do que o anterior. Não
tão complexo assim, mas um pouquinho mais difícil. Você fala espanhol, né? No, in Brazil speak Portuguese. No Brasil a gente fala português. I never learned Spanish. So, I think we have to speak in English, right? Eu acho que a gente tem que falar inglês, certo? I think so. Acho que sim. And are there other interns from other countries too? Tem outros pessoas que estão fazendo ali o intercâmbio, né, de outros países. Countries, pronúncia disso daqui, countries, não countries, como muita gente fala. No Brasil o pessoal fala country music, né, mas o correto, né, no inglês é country, tá? Country que pode ser país ou interior, por isso country music é a música do interior ou do campo. Yes, we have an Indian, a French, a Chinese and Italian too. There are people from all around the world. Tem pessoas do mundo todo, né? Cool. I would like to meet them soon. Pô, legal. Gostaria de conhecê-las em breve. Soon. E aqui a gente percebe a presença nesse diálogo curtinho do Martin com o Emílio, as nationalities, né? Nationalities, esse som de sh, né? Nationalities, algumas palavras com esse som aqui. Em vez de falar o T, nationalities, nationalities. Que são países, né? A gente tem os países e as nacionalidades. Aqui tem o country, México, Spanish, Brasil, Português, English, Indian, French, Chinese, Italian. Então, uma longa utilização de nacionalidades aqui nesse diálogo, que a gente vê aqui embaixo com alguns exemplos. Lógico que nós temos muito mais, assim, né? Hoje eu estava trabalhando com uma turma que eu tenho de alunos pequenos, né, crianças, e um aluno perguntou, professor, tem todos os países aqui, né? Eu estava falando de nacionalidade também. Eu falei, não. Ele falou, quantos países tem do mundo? Eu fui checar, né? 195, né? Então, assim, óbvio que não dá para a gente ver todos esses e também muito difícil memorizá-los, né? Todos eles. Então, aqui a gente tem alguns mais comuns, né? Argentina, Argentine, Argentina, argentino ou argentina, né? A nacionalidade. Greece, Greek. México, Mexican. Italy, Italian. Brasil, Brazilian. Japan, Japanese. France, French. United States of America, North American. Ou se a gente quiser abreviar, USA, né? Ou só US também, dá para abreviar os dois aqui do início. India, Indian. Germany, German. United Kingdom, Britain, China, Chinese. Reino Unido e britânico, né? A gente tem essa diferença que o Reino Unido ele é composto pela Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte fazem parte do Reino Unido. Tá? Muita gente às vezes confunde e acha que Inglaterra, Reino Unido, mesma coisa. Não, né? Lógico que a sede está lá na Inglaterra, mas, enfim, o Reino Unido são todos esses países aí que fazem parte, com exceção da Irlanda, né? Por uma questão histórica muito complexa que envolve a religião, né? Catolicismo, protestantismo, enfim. Bom, China e Chinese, e aqui alguns desses países, né? E nacionalidade. Uma coisa que eu gostaria de destacar com vocês é, quando a gente fala do país, a gente usa o from, né? Ou da origem. Por quê? Eu sou do México, eu sou do Rio, eu sou de Campinas, de São Paulo, tá? Então, I'm from, ou I am, né, se não quiser abreviar, I'm from Mexico, I'm from Brazil. Estou falando do país, estou falando da cidade, estou falando do estado, da localidade de uma forma geral. Agora, se eu quero falar da minha nacionalidade, né? Se eu quero falar se eu sou paulista, carioca, enfim, da minha origem, eu não uso o from. Então eu falo I'm Brazilian, eu sou brasileiro, tal qual no português, porque no português a gente fala, né? Eu sou do Brasil, eu sou brasileiro. Eu tiro o do, que em inglês é from,
e pronto, está resolvido. Por isso a gente percebe aqui, ó, a French, a Chinese, a Italian, sem o from, né? Se ele falasse assim, a gente tem aqui a guy from India, da Índia, from France, da França, from China, da China, from Italy, da Itália. Mas não é o caso, ele está falando da nacionalidade, por isso a gente não precisa utilizar o from, ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode falar aí. Na sequência, a gente tem... Então, a gente viu, até o momento, o vocabulário associado à viagem, em que nós percebemos, primeiro, os meios de transporte, os locais, né, de utilização desses meios de transporte. Depois a gente falou de viagens aéreas, um pouco sobre a questão do hotel, também o vocabulário sobre isso. Agora a gente viu um aprofundamento da apresentação pessoal e por conta desse aprofundamento a gente está falando aqui de origem, né, de países, nacionalidades, enfim, tá? Então a gente viu basicamente primeiro vocabulário, depois frases relacionadas a esse vocabulário e algumas questões de aplicação desse vocabulário em contexto. E a gente vai ver a gramática a partir da letra C agora. Deixa eu ver aqui a pergunta. Boa noite, professor. Vou precisar sair, pois ter encontro 5 de TI agora às 9. Tranquilo, vai lá, Iris, sem problema, tá bom? Fica à vontade. Bom, dando sequência a isso, então vamos ver esse diálogo, né, que eu já falei anteriormente, não vou repetir, mas eu queria destacar essas palavrinhas que foram sublinhadas aqui na apostila. My name is Emílio, I'm your roommate. Where are you from? Tá, where? Bom, a gente viu um pouco nas outras, na primeira agenda, alguns pronomes pessoais, principalmente. Eu, você, vocês. Vamos aprofundar um pouco essa questão dos pronomes, e aqui a gente tem primeiro os demonstrativos. Demonstrativo, como o nome já indica, vem de apontar, de indicar, de demonstrar. These, uma diferença muito sutil, these, esse é mais longo, com som de Z, esse não, these, som de S, esse é these. Bom, isso é quando está perto, tá? This is your pen, essa é a sua caneta. Ou these are your pens, no plural, essas são suas canetas. Em português a gente tem esta ou este, quando está na minha mão, essa ou esse quando está perto, mas não está na minha mão, algo que a gente acaba nem utilizando mais, na gramática está lá, mas no nosso cotidiano a gente usa este, esta, esse, essa, tudo como se fosse uma coisa só. Em inglês é como se fosse uma coisa só, o que interessa é se está perto, se está na mão, não está. Está perto, é these, singular. Mais de uma coisa perto, these, plural. Está longe, é that, aquele, aquela, né? Tá longe, plural, those, aqueles, aquelas, tá? Então, that is your pen, aquela é sua caneta. Those are your pens, aquelas são suas canetas, se estivesse distante. Além de demonstrar, a gente também pode falar de uma coisa que a gente possui, que é nossa, né? Ou que é de outro, tá? Enfim, estamos falando de posse. Em posse, a gente tem primeiro os possessive adjectives, que a gente chama de adjetivos possessivos. Por que esse nome eu vou explicar já já. My cat is black. O meu gato é negro ou é preto. Por que esse nome de adjetivo possessivo? Óbvio que vocês não precisam decorar isso, né? Mas é legal que vocês saibam, às vezes, para memorizar. O adjetivo é uma qualidade, né? Azul, bonito, alto, baixo. Todos são qualidades, né? E aqui, quando a gente fala do gato, eu estou atribuindo uma qualidade para ele. Que tipo de qualidade? Que é meu. Que tipo de característica? De posse. Não é seu, não é dele, não é dela, é meu. Tá? Por isso a gente chama essas palavrinhas de possessive adjectives. São adjetivos possessivos, eles indicam posse, né?
Tá? Então, por exemplo, a gente vai ver logo aqui embaixo, her, dela. Eu poderia falar her cat. Aí já não era mais meu, era dela. Posse. Eu também posso utilizar os pronomes possessivos. Isso é um pouco complicado, porque vamos ver na tradução aqui. Meu gato. Esse gato é meu. Veja que em português não há diferença desse meu para esse meu. Agora, na frase em inglês eu tenho my e eu tenho mine. Então há uma diferenciação aqui, tá? Professor, qual é? Observem que aqui my cat. Depois do my eu tenho esse complemento, que é o gato. Poderia ser um celular, my cell phone. Eu preciso de um complemento. Eu não posso falar my is black. Meu é preto. O quê? O gato, o carro, o celular? Eu preciso do complemento. Nesse caso aqui, eu não preciso de complemento, tá? Esse gato é meu, todo mundo já entendeu, não preciso colocar nada depois dessa palavra. Então, a diferença em inglês desse para esse é que nesse tem uma palavrinha depois. Esse não precisa. Esse daqui já está tudo junto aqui, já dá para entender. Bom, ele colocou aqui desse lado os que precisam de complemento e desse os que não precisam de nada depois. E ele colocou no meio a tradução. Por que ele colocou no meio a tradução? Porque a tradução é igual dos dois, né? My, meu, minha. Mine, meu, minha. Não tem diferença, tá? Então, olha só, vamos ver de novo a diferença. These are our books. Os nossos livros aqui tem um complemento. Tem complemento aqui depois? Não, não tem. Então, é ours. Desse lado de cá. A diferença é bem pequena. Ó. My vira mine. Your vira yours. Você coloca o S depois. O his é igual, porque não vai colocar o S de novo. E assim a gente vai acrescentando só o S. Ó. Hers, o it não precisa de S. Ours, yours e theirs. Então, o que eu mudo? Só o mine. O resto, o que eu faço? Põe o S. Onde não tem S. Se já tem, não precisa botar de novo, porque senão fica esquisito para falar. Então, a diferença de escrita é essa. A diferença de uso é que esse precisa de complemento e esse não. Tá ok, pessoal? Deu para entender? Tranquilo? Tá. Bom, e ele complementou, já que a gente está falando dessa lição Where are you from? De onde você é? Com essa pequena nota é que todas as perguntas que a gente tem um pronome interrogativo, né? O que, onde, qual, por quê, a gente vai começar com eles na pergunta, né? Então, what's your name? Qual é o seu nome? Isso é bem óbvio, em português é assim também, tá? A única coisa é que o inglês tem umas inversõezinhas, mas é isso. Então, a gente tem outros pronomes aqui interrogativos, onde, quando, por quê, quem e de quem, tá? Por fim, tem uma coisa que é bem importante, que eu tenho um link aqui, que é um vídeo até um pouco longo, mas que fala dessa diferenciação, que é esse som do TH em inglês. Em inglês, esse som é um som difícil. Por quê? Não existe em português um som semelhante. A gente tem duas maneiras de pronunciá-lo. Que a gente chama de voiceless, que é dessa forma, ó, math, anything, everything, birthday, Thursday. Eu até comentei sobre esse som na primeira plantão ciclo que a gente teve. Que é como se estivesse com a língua presa, né? Sopa de cebola, né? Eu ponho a língua entre os dentes para sair esse som. Math, anything, everything. No vídeo vocês vão ver que ele fala sobre isso. Não é som de T, não é som de F, não é som de S. Eu falei isso na agenda 1 também. Né? Não é math, Messi. Não é match, não é math, é math. Né?
anything, não é anything, nem anything, nem anything, anything. E a gente também tem o som do TH, que é um som voiced, que a gente fala together, then, those, que a língua vai entre os dentes também, mas esse som ele sai. Não é um som assoprado como o primeiro, né, que é th. Agora é then, those, their, father, tá? Recomendo o vídeo, recomendo praticar. Eu acho que é bem interessante. No vídeo ele mostra trechos de pessoas nativas falando as palavras em filmes, enfim, então por isso é legal, porque muita gente pensa, isso daí é frescura, mas não, é utilizado, eles fazem esse som, então vale a pena, tá? Pessoal, era isso que eu queria falar da agenda. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Jefferson, pode falar. Está com a mão levantada? Eu vi agora só. Ou você levantou sem querer aí? Ou era do parking lot? Não sei. Pode ser que era do parking lot. Bom, qualquer coisa você me pergunta aqui. Ah, travou o momento do vídeo. Não, tranquilo. Sem problemas. Travou o momento na hora que eu estava falando? Travou? Mas deu para entender? Eu não sei se foi internet. Ah, deu para pegar? Ah, então tá bom, joia. Eu não vi ali falando, eu nem percebi que travou. Pode ter sido alguma coisa da internet. Eu vou passar aqui rapidamente pelo fórum. O fórum eu coloquei aqui é uma espécie de um quiz, né? Digamos assim, que tem algumas descrições de alguns países, as descrições estão em inglês, para que vocês pratiquem um pouco a leitura, né? E também a questão cultural, logicamente, mas especialmente a questão da leitura. Afinal de contas, a gente está falando de viagem, então aqui tem uma descrição sobre esses países, né? Falando sobre as características deles, né? Então, eu recomendo vocês darem uma passadinha, tentarem responder lá o fórum, tá? Para praticar um pouco essa parte da leitura. Fichário dessa agenda é justamente sobre o tópico viagem, em que há que é pedido que vocês façam uma descrição de alguma viagem que vocês realizaram para algum lugar do país, ou mesmo do mundo, caso vocês tenham viajado, né? Muitos alunos falam, mas eu não viajei para lugar nenhum. Se não viajou, imagina aquela viagem que você gostaria de ter feito, né? E aí é um texto curto, pequeno, tá? Não se preocupem, assim, mas se vocês quiserem também fazer um texto mais longo, será um prazer, eu vou ler com toda atenção, né? Eu valorizo também essa tentativa, né, de praticar, se quiser fazer mais longo, não tenho medo de errar, estou aqui para aprender. Tem uma sugestão, se vocês acharem interessante gravarem, tem aqui o Anchor ou qualquer outra forma de gravação também, ou fazer uma postagem ali no Instagram e compartilhar. Não é obrigatório, são sugestões, né? O texto sim é obrigatório, mas a utilização dessas ferramentas aqui de redes sociais ou de comunicação são sugestões para tornar um pouco mais dinâmico e fazer com que vocês pratiquem o inglês em outros meios, né? Tá? A ideia é basicamente essa, ok? Então é isso, pessoal. Não deixem para a última hora, caso não tenham feito. E eu queria passar, era esse panorama que eu queria passar para vocês aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Professor, na atividade, posso mesclar nas palavras que sei em inglês, usar as que não souber, falo em português mesmo? O Jefferson pode,
Ou, se você quiser, você pode, por exemplo, fazer uma prática assim, né? Falar assim, vou fazer um teste aqui do que eu realmente sei. Tentar fazer em inglês, eu sei que é difícil, né? Sair tudo do zero, mas isso varia muito do nível de cada um. Deixar as que você não sabe português e depois fazer uma pesquisa para saber, para aprender o vocabulário. Inclusive que quando eu for corrigir, às vezes você faz uma pesquisa no tradutor, enfim, eu vou ver o contexto e ver se aquilo ali funciona, né? Tá? Então você pode fazer dessa forma, talvez. Mas também pode deixar assim, depois eu coloco lá, tá? Pode deixar assim, caso você queira fazer dessa forma. Tipo, criar script e tentar falar, bom, difícil, mas não é possível. Legal, legal. Mas parte de algo curto, não precisa ser longo, caso você queira gravar, né? E pensa sempre em frases, né? Como se fossem blocos, assim, como na primeira agenda. Faz uma frase, faz uma outra, vai juntando frases e aí você consegue montar um textinho, né? E lendo isoladamente essas frases e depois você vai lendo uma, duas, três, quatro, aí volta. Aí quando você vê, você já está conseguindo ler o texto de uma forma completa, né? Passo a passo vai dando certo, como se fosse blocos, assim. Mas tenta sim, eu acho bacana tentar. Faz sim. E, inclusive, eu valorizo bastante, assim, às vezes, não que se o aluno ele fez, cumpriu o que está sendo solicitado, eu não vou tirar ponto, mas às vezes, assim, o aluno pensa, mas se eu fizer muita coisa aqui e errar, será que o professor vai me descontar? Não, não necessariamente. Se eu perceber assim que pô, você tentou, se esforçou, foi além do que foi solicitado ali no fichário, né? Numa tentativa de praticar o inglês, eu considero, mesmo se tiver erros assim, né? Porque dá para perceber, né? Às vezes o aluno ele fez o básico, tudo bem, fez o básico, o direito dele, mas dá para perceber o aluno que ele quis ir além para praticar, mesmo cometendo erros. E eu considero tal qual o que fez o básico, assim, né? Valorizo bastante. Então pode tentar sim, sem medo de errar. Inclusive que é uma forma de vocês praticarem, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Posso encerrar por aqui? Então tá bom. Vou agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pela compreensão, né, pelo probleminha que deu semana passada. Infelizmente não consegui. Eu gosto sempre de fazer no início das agendas, mas por questões técnicas, né, não deu certo. Mas na agenda 3 eu vou fazer na segunda que vem, tá? Nesse mesmo horário. E a agenda vai abrir na sexta, mas aí eu já faço esse panorama da agenda na segunda, porque eu acho interessante para vocês terem a contextualização. Então é isso. See you next Monday. Vejo vocês na próxima segunda. Have a good night. Tenha uma boa noite, né? Tô indo embora, então é good night. E I hope this cold goes away. Espero que esse frio vá embora as soon as possible, o mais breve possível, né? Bye bye, pessoal. Até mais. Boa noite.